Vê-los em mais um evento, hoje um pouco diferente, no estilo TED Talk, mais próximo, então vocês podem ficar à vontade para trazer pergunta. Vai ser muito bom para a gente conseguir ter essa proximidade com todo mundo. Espero que vocês aproveitem, tá bom? Teremos uma conversa muito especial com o Dr. André de Andrade, médico formado pela UFMG e futuro residente em clínica médica no Hospital Advent Health, em Orlando. André trará para a gente um panorama geral, inspirador e direto sobre como é possível construir uma carreira internacional na medicina, mesmo começando no Brasil. Vamos conversar sobre escolhas, desafios, estratégias, provas e muito mais. Espero que aproveitem ao máximo. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Um agradecimento especial também à minha família, que está aí também prestigiando, meu pai, o Anderson, minha mãe, Natália, meu irmão Moisés, minha esposa Fernanda, meu sogro Marquinho e a todos vocês aqui. É muito especial poder ter esse momento de conversar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Realmente estamos muito felizes com a sua presença aqui, com o seu notável currículo e com uma carreira que promete muitas alegrias a famílias e a você também. Bom, esse dia de hoje aqui, essa dinâmica vai ser dividida em blocos para que a gente consiga entender ao máximo toda a jornada, toda a vida acadêmica do André e para a gente conseguir trazer para o nosso dia a dia também, o que a gente pode fazer de diferente no nosso dia a dia hoje, para a gente conseguir construir um currículo acadêmico notável, como o do André, e também conseguir construir uma residência no exterior. Só para a gente começar, eu queria entender aqui, tem alguém que tem interesse em fazer residência no exterior? Bom demais. Então, espero que seja muito valioso para vocês. Uma boa dica: papel e caneta na mão, porque conhecimento a gente acaba, tanta coisa, né? Amanhã tem prova, depois de amanhã tem prova, então a gente acaba esquecendo. Então, podem anotar aí que hoje vai sair muito conhecimento importante daqui. Então, os blocos, como eu falei, serão 5 blocos, tá bom? Então, nós vamos conhecer desde a jornada do início, de conhecer quem é o André, até, enfim, a gente entender lá na frente como que são as experiências no exterior. Então, para a gente começar aqui também, começando com o primeiro bloco, quem é o André, com o objetivo de apresentar o perfil pessoal e a base de excelência dele. Então, começando com a primeira pergunta, como você era na época do ensino médio? Sempre foi focado assim? Bom, então, Vitor e pessoal, a minha história ela começa um pouco diferente, porque eu nem sempre pensava em fazer medicina, foi uma coisa que surgiu com o tempo, assim, sabe? Inicialmente eu pensava muito em ir para a área de engenharia, e eu era mais focado nessa parte, assim, no ensino médio. Durante o terceiro ano, por exemplo, eu fiz uma turma focada em engenharia do IME e do ITA, sabe? Aí eu lembro nesse período, tipo assim, primeiro ano eu fiz aqui em Itabira mesmo, eu estudei na FIT, primeiro ano. No segundo ano eu fui para Belo Horizonte, estudei no Bernoulli, e terceiro ano eu fiz essa turma do terceiro ano em ITA. Só que aí o terceiro ano foi bem puxado mesmo, me dediquei bastante, só que ainda assim não deu certo meu plano A, né? Meu plano A era passar na prova do ITA, e não deu certo, e eu fui e recalculei a rota, porque acabou que eu tinha passado no vestibular para medicina, e eu pensei o seguinte: olha, eu tinha passado também para outras faculdades em engenharia, mas eu pensei o seguinte: olha, se eu for para engenharia e depois pensar, não, eu queria fazer medicina, vai me dar mais trabalho do que se eu fosse para medicina e falar, não, eu quero fazer, na verdade, engenharia, tipo, para refazer o vestibular. Aí foi o que eu decidi, eu falei, vou entrar e ver o que eu acho, sabe? E aí acabou que eu me apaixonei, mas eu fui descobrindo a minha paixão ao longo da faculdade, sabe? Eu não sou uma daquelas pessoas que nasceu pensando em fazer a medicina, e eu acho que a medicina é um campo tão amplo, tem tantas subespecialidades, tantas coisas diferentes para se fazer, que eu acho que é uma coisa que todo mundo acaba conseguindo se encontrar, sabe? Então essa
foi a minha perspectiva, foi uma mudança bem radical assim, na época, mas foi algo que eu estou muito satisfeito hoje em dia com essa decisão, sabe? Sim, entendo. É legal demais trazer também esse padrão da engenharia, trazer para o meu lado. Sou engenheiro também, formado em engenharia, fazendo medicina, e tem alguns engenheiros. A gente acha que é meio distante, não, engenharia de medicina, mas a gente consegue estabelecer uma correlação aí e vem muito para agregar, sabe? E eu faço ideia também de como que foi estudar para a turma do IME e ITA, que são faculdades muito difíceis no Brasil, mas também ser aprovado no UFMG. E é justamente sobre isso que eu queria entender. Como foi passar direto no UFMG? Teve alguém que com rotina especial, específica? Então, eu já vou começar então a falar de algumas coisas interessantes em relação a conhecimento, sabe? Eu acho que vale tanto para o vestibular, quanto para as provas para os Estados Unidos, como para as provas de residências aqui no Brasil. É uma coisa que a gente já ouve falar, assim, mas eu acho que vale a pena sempre bater nessa tecla, que é nas metodologias de aprendizagem ativa, sabe? Em vez de a gente absorver o conhecimento passivamente, ou apenas ver uma aula, apenas ler um livro, apenas ver uns slides, tentar fazer com que sua mente produza o conhecimento para fora. Então, são metodologias como, por exemplo, fazer questões, ou então tentar ensinar o conhecimento para alguém. Tem um método que chama método de Feynman, que é você tentar explicar um conceito para alguém que tivesse 5 anos, ou tentar simplificar ao máximo, sem usar jargão. Você vê exatamente onde são os seus gaps de conhecimento, onde tem lacunas que você ainda não preencheu, para você conseguir preencher isso, sabe? Então, eu acho que o principal era fazer muitas e muitas questões, né? Na época do vestibular, a gente tem as apostilas de questões, né? Tem provas antigas, principalmente dos estilos de provas que a gente está mais focado. Se for para o FMG, o Enem, se for para o FUVEST, tem as questões dela, se for para o ITA, as dela, tem vestibulares que têm as suas próprias questões. Então, assim, você consegue ir direcionando também para aquilo e fazer questões e repetidamente. Então, essa é uma das coisas que é a aprendizagem ativa. E a outra coisa que eu vou aprofundar mais depois é a questão da repetição espaçada, que é você ver aquele conteúdo, não ver uma vez e depois nunca mais ver novamente. Você vai cada vez mais colocando uma repetição sobre aquele mesmo conteúdo a cada intervalo maior, sabe? A gente acaba tendo muito isso na faculdade de medicina, porque o ensino da medicina ele é em espiral, assim, a gente acaba revisitando os mesmos conceitos ao longo dos diversos períodos. Então, no primeiro período, a gente às vezes vê toda a anatomia, então a gente vai ver, querendo ou não, a anatomia do coração. Aí depois depende do período, né? Depende da faculdade, mas lá no quarto período a gente vai ver a fisiologia do coração. Aí no sexto a anatopata, a anatomia patológica do coração. Então a gente vai revisitando esses mesmos sistemas várias vezes. Mas também é uma coisa que a gente pode implementar, tentar colocar num cronograma para revisitar aqueles assuntos em diversas ocasiões, sabe? Então eu acho que essas duas abordagens eu acho que são as mais importantes, assim, e é o que eu mais valorizo, assim, toda a preparação para qualquer prova. Bacana demais. Trazendo para a nossa realidade aqui na FUNCES, nós temos alguns ambientes que propiciam essa troca entre alunos de pergunta, de aula. Isso é muito interessante, que a gente consegue agregar o aluno isso, sabe? Questão também, de você poder treinar com o seu colega para consolidar ainda mais o conhecimento, mas principalmente nesse ponto de ministrar aulas, como você falou, para uma pessoa como se ela tivesse 5 anos, ou montar a questão. É sobre isso, né? Quais habilidades ou atitudes que você acredita que mais te ajudaram nesse processo? As habilidades que eu quero trazer aqui é justamente esse senso de poder ensinar para uma pessoa de 5 anos, ou de montar uma questão, de saber montar uma questão para o colega, para treinar ele e você também treinar. Eu acho que duas das coisas que também são muito importantes nisso, né, de características de trabalhar em você mesmo para conseguir fazer essa rotina funcionar ter organização, sabe? Então ter a capacidade de planejar seu cronograma e seu dia, e sua semana, seu mês,
seu ano. E a outra coisa é conseguir seguir esse cronograma, né, ter a disciplina para correr atrás de seguir esse cronograma, fazer aquilo que você tinha planejado, né? Se ficar um pouco para trás, reavaliar se vai ter que refazer o cronograma ou se dá para correr atrás também. E também ter a questão de ser seu amigo, né? Ser amigo de si mesmo, a ponto de falar, olha, isso aqui não está dando certo, isso aqui está demais, eu planejei uma coisa que talvez eu vou ter que estender um pouquinho mais meu estudo, vou ter que recalcular aqui minha rota, ou então de ser seu amigo, de confiar. Não, eu acho que você aguenta fazer isso, eu acho que torcer por você mesmo, sabe? Então, essas três coisas, né? Ter a organização, a disciplina e confiar em si mesmo, sabe? Tipo, confiar no sentido de ser amigo e também no sentido de recalcular quando necessário, sabe? Aconselhar você mesmo como você aconselharia um amigo seu. Muito bom. É muito necessário a gente ter essa consciência de recalcular a rota, porque nem tudo acontece do jeito que a gente planejou, então a gente tem que ser maleável, ainda mais na medicina, que é um curso que pede isso muito do profissional, né? Da gente saber recalcular a rota e seguir uma nova linha. Porém, também a gente entende que assim, essas adversidades, podemos colocar assim, pode trazer algum sentimento para a gente, desde ansiedade e outros problemas até mentais, que a gente pode entrar no caso, que não vamos entrar no caso aqui. E eu quero entender o que você faz fora da medicina que te ajuda nisso e que também te agrega para se tornar um estudante, um profissional melhor. Isso é muito importante, isso é fundamental, essa pergunta, sabe? Eu tenho uma frase que eu não lembro de quem foi, que falava que tipo, todo estudante de medicina, todo médico, ele tem que ter alguma coisa para afastar ele das doenças, dos remédios e dos pacientes, assim, para você ter um momento de descanso, assim, para se desligar daquilo. Então, as coisas que eu mais gosto de fazer é passar tempo com as pessoas que eu amo, então minha família, meus amigos, minha esposa. Então, é uma coisa que eu sempre priorizava, assim, mesmo nos períodos de preparo mais intensos, assim, eu sempre tinha aquele momento na semana para desligar totalmente disso. Eu acho que é muito importante para o equilíbrio, sabe? E também uma coisa que eu também gosto de fazer quando é um momento só meu mesmo é jogar videogame. Eu acho que uma coisa que me ajuda a me desligar bastante, você tem que estar concentrado naquilo, né? E isso ajuda bem a equilibrar, ter uma coisa totalmente diferente, assim, sabe? Bom demais. Isso é super importante ter também. Você perguntar, eu te cortei ou não? Então, super importante também. Muita gente, né? Vejo pessoas de excelência que gostam de videogame. Pode ser uma mera coincidência aí. Mas você começou a sua fala trazendo uma citação. E quando eu falo de citação, eu penso em pessoas que te influenciam a ser uma pessoa melhor, sabe? E aí, nesse viés, eu queria te perguntar se houve alguma figura importante que te influenciou a seguir o seu caminho. Com certeza, eu acho que existem diversas influências, sabe? Na vida, assim, a gente tem várias coisas que nos influenciam, sabe? Eu acho que meus pais me influenciaram bastante, sabe? Eu tive uma criação muito boa, assim, eles sempre me apoiaram muito, sabe? Diversos sonhos, assim. Mesmo naquele momento que eu tinha citado mais cedo, da mudança radical da engenharia para a medicina, sempre me apoiaram muito também. Eu também sou muito inspirado também pela minha esposa, pela força dela, pela determinação dela. Ela me ajuda a equilibrar bastante nas coisas. E também tem as influências que já introduzindo também um pouco mais o assunto dos Estados Unidos, eu acho que tudo também começou ao longo da vida, né? A gente vai, sem perceber, a gente vai sendo guiado por uma trajetória, né? E uma das coisas que me fez começar a pensar em seguir essa trajetória dos Estados Unidos foi que eu acabava seguindo muitas pessoas que acabaram vindo para cá, sabe? Então, acabaram indo para lá, para os Estados Unidos. Então, quando começou lá, eu assistia muito vídeo no YouTube de videogame, quando o YouTube estava surgindo em 2010. E aí, alguns dos influencers lá, muitos deles acabaram indo para o exterior, sabe? Eu comecei a ver aquilo e achar aquilo interessante, sabe? Eventualmente, quando eu estava mais no ensino médio, eu tinha muita vontade de explorar essas outras culturas, de
viver de ter uma vivência muito diferente, sabe? Então eu sabia que eu queria ir para o exterior. Antes mesmo de eu decidir que eu queria fazer medicina, eu queria ir para o exterior. E quando eu entrei na medicina mesmo, uma das coisas que eu pensei que eu teria que sacrificar era essa habilidade, essa capacidade de ir para o exterior, porque eu pensava que era um curso que restringia a gente no Brasil. Eu até já sabia por alto que existia a possibilidade de revalidar nos Estados Unidos, mas eu achava que era tipo para uma coisa, a exceção da exceção da exceção, no sentido de que só se fosse tipo uma pessoa mundialmente famosa, sabe? Alguém que inventou um procedimento, alguém que teve um impacto muito importante, mundialmente reconhecido na área, que conseguiria revalidar lá. E aí eu achava que era isso, mas depois eu percebi que não. E aí eu comecei a perceber que existia essa outra trajetória também. Interessante demais. Tem um ditado popular fortíssimo que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente está por perto, né? Ou que a gente acompanha também. Eu até gosto de falar isso. Se eu escuto um podcast interessante de uma pessoa que eu admiro, que eu quero seguir, enfim, me cerco de pessoas que eu admiro, eu acabo me tornando parecido com essa pessoa. Se eu começo a ver um vídeo de uma pessoa que foi dos Estados Unidos, por exemplo, um médico que foi, um aluno que foi, eu quero entender o que ele fez, sabe? Inclusive, trazendo uma curiosidade, eu estava escutando um podcast esses dias sobre 2 alunos de Harvard, do Brasil, inclusive um é acho que é biomedicina, traz muito proposta de melhoria para o Brasil também, a nível mundial também. Eles falaram sobre isso, na questão de estar perto de pessoas que nos agreguem, sabe? E trazendo também essa questão de estar próximo de pessoas de excelência, digamos assim, mas também falar do tempo de lazer. Eu queria entender, se você pudesse voltar no tempo, o que diria o André vestibulando? Tanto se deu certo ou se deu errado, você pode... Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, assim, e não necessariamente o André vestibulando, mas qualquer fase da minha vida, eu acho que eu falaria para ele o seguinte: olha, seja o que acontecer, as coisas vão dar certo de um jeito ou de outro, sabe? A gente... eu tenho uma tendência muito a viver no futuro, me preocupar, ficar tentando focar nas coisas que ainda não estão resolvidas. Por exemplo, agora eu estou resolvendo a burocracia de ir para os Estados Unidos, o visto. Eu sempre fico tentando focar no que ainda está faltando, sabe? Fernando até comentou isso comigo um dia, tipo, eu resolvo uma coisa, aí fala, agora eu tenho que mexer com isso daqui. Aí, em vez de falar, não, agora resolvi uma coisa que estava me sobrecarregando há um tempinho, eu sempre fico tentando pensar nisso, sabe? E isso acrescenta muito pouco. Eu acho que se preocupar demais, assim, não melhora, não diminui as chances de as coisas darem errado. Então eu acho que uma teoria que vale mais a pena é, tipo, quando chegar a hora de uma coisa acontecer, ela vai acontecer pro bem ou pro mal, entendeu? E se for pro bem, ótimo, e viva aquilo, curta aquele momento. E se for pro mal, você vai enfrentar aquilo da forma que você precisar enfrentar. Quando chegar aquele momento, você vai conseguir lidar com aquilo também. Então, eu acho que seria isso, sabe? Tanto para o André vestibulando, assim, eu falaria, olha, não precisa se ter... A ansiedade é ruim, sabe? A parte de... Eu não falaria também para ficar relaxado, deixar de se preparar, mas, assim, só a visão emocional da coisa que eu acho que valeria a pena tentar mudar, sabe? Ter uma vida mais leve. Legal demais, bom demais conhecer um pouco mais do André. Dá para ver pelo carinho de vocês aqui que gostaram também. Eu gostei demais de conhecer. E agora entrando um pouco mais sobre a jornada internacional, partindo do nosso segundo, desculpa, que o objetivo é explorar os primeiros passos rumo à residência fora. Então, para a gente começar, eu queria entender quando surgiu o desejo de fazer residência fora. Então, o desejo de ter uma experiência diferente, eu sempre tive, né? Desde antes da faculdade. Mas quando chegou quando eu descobri que era possível seguir a carreira da medicina nos Estados Unidos, foi logo o momento que eu já falei, não, então é isso que eu quero. E isso foi por acaso que eu acabei descobrindo, sabe? Eu acho que isso é mais uma coisa que vale a pena mencionar, assim, às vezes vale muito a pena a gente
se expor para ter esses momentos de descobertas ao acaso, sabe? Tem uma palavra para isso, chama serendipidade, que é quando você descobre uma coisa que você não estava esperando que você iria descobrir, não era isso que você estava planejando encontrar. Foi como a penicilina foi descoberta, inclusive. O inventor da penicilina, ele estava trabalhando, fazendo umas reações químicas, eu não lembro exatamente como que era, mas ele tinha, a parede dele estava mofada, e aí caiu um pouquinho da substância que ele estava fabricando lá nesse mofo e ele viu que não crescia o micro-organismo ali, ficou como se fosse aquela plaquinha de péter sem um micro-organismo crescendo. E ele não estava planejando fazer um antibiótico, revolucionar a medicina, mas acabou que ele descobriu dessa forma. E eu acho que quando a gente se expõe a essas diversas atividades extracurriculares que a faculdade proporciona a gente acaba encontrando algumas coisas que mudam muito a vida da gente. Então, como que eu descobri que a medicina era possível? Eu estava num congresso virtual, era a época da Covid, né? Eu estava no 2º ano de faculdade, e aí eu estava num congresso virtual e eu estava esperando a Fernanda se arrumar para que ia sair. Mas eu estava aí, tipo, no congresso virtual, juntou as mesas redondas assim, aí eu vi lá uma mesa redonda falando sobre os Estados Unidos. Aí eu cliquei lá, nem sabia como que era possível, mas aí tinha 2 médicos brasileiros que tinham ido para lá, começaram a falar e explicar como que era factível, como foi a trajetória deles. E eu fui ouvindo aquilo e eu fui ficando encantado e percebendo que não era bem igual eu pensava, que era impossível, que você tinha que ser o revolucionário, o inventor de alguma coisa para você conseguir, que existia na verdade um caminho muito bem estabelecido para fazer. Você faz isso, é como se fosse um checklist, você faz isso, eventualmente você vai conseguir seguir esse caminho, sabe? E eu fui ouvindo aquilo e eu fui ficando encantado e falei, não, eu quero fazer isso. Comecei a pesquisar mais, botei essa checklist no meu cronograma, no meu planejamento, falei, vou fazer isso. Aí cheguei, contei para os meus pais, é isso que eu quero fazer, e comecei a planejar e fui seguindo. A partir daí eu fui seguindo e não olhei para trás, sabe? Cara, que legal demais. Tenho certeza que também, se alguém vier fazer residência no exterior, você vai ser o participante dessa história, né? Se forem convidados no futuro, eles vão falar, porque eu fui na minha faculdade, veio um convidado falando da residência. Com certeza, é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de poder ter, talvez, essa influência, porque para essas 2 pessoas, assim, mudaram minha vida, essas 2 pessoas que estavam falando nesse congresso aí. Vou abrir para a primeira pergunta aqui, Caio. Tem algumas faculdades que eles proporcionam para os alunos essa experiência de fazer um intercâmbio, né, em faculdades no exterior. Lá no UFMG apareceu essa oportunidade, Na UFMG existe essa oportunidade, existe um hospital chamado George Washington University, que ele tem um convênio com a UFMG, mas eu não fiz por aí, eu não fiz esse intercâmbio da UFMG. Eu fiz um intercâmbio diferente durante a minha faculdade, que eu mesmo fiz o processo para ir para lá. Eu participei do processo seletivo para esse da George Washington University, só que eu nunca foquei tanto no currículo extracurricular, que é o pilar que a UFMG prega, assim, que seria projeto de extensão, monitoria e pesquisa, sabe? Eu sempre foquei muito em pesquisa, que é o que como eu tive essa vontade de ir para os Estados Unidos muito cedo, eu falei, olha, eu tenho que escolher o que eu tenho que focar, sabe? Porque eu também achava que eu não ia tentar abraçar todo mundo com as mãos. Aí eu falei, o que vai me dar, o que vai ser meus 20% de esforço que vai me dar 80% dos resultados? Aí eu falei, vou focar em pesquisa. E aí eu não mexi com extensão, não mexi com monitoria. Eu tive colegas que faziam essas outras coisas. E quando teve o processo seletivo da UFMG, o processo seletivo se baseava no currículo que eles valorizavam. Quem selecionava para ir para esse hospital eram os professores da UFMG. E acabou que eu fiquei em terceiro lugar e no primeiro e segundo lugar que foram. Aí, mas, enfim, existem outras oportunidades sem ser diretamente pela faculdade.
Bacana. Só retomando, quando você estava falando de checklist, quando você viu, né, a conferência virtual, e aí começou a pensar o que eu posso fazer, comecei a montar um checklist na sua cabeça ou no seu celular também. Eu queria saber qual foi o primeiro passo concreto que você deu. Então, o primeiro passo, o passo zero, né, antes do primeiro passo mesmo, é dominar o inglês. Assim, tem que ter um inglês assim, bom, e se não, é isso que seria o primeiro passo, desenvolver um inglês avançado. Aí o primeiro passo mesmo, o primeiro passo em direção à residência dos Estados Unidos seria a prova do Step 1. E ela é uma prova que ela se baseia no ciclo básico. Lá nos Estados Unidos, a faculdade ela dura 4 anos, porque a faculdade de medicina nos Estados Unidos é uma pós-graduação, né? Tem 4 anos de undergrad, né? Tipo 4 anos de faculdade e 4 anos da pós-graduação, que seria medicina. Então lá seria um total de 8 anos, né? As pessoas formam em biologia, ou elas podem formar em qualquer coisa, na verdade. Biologia, química, tem um cara que até escreveu um livro que ele formou em letras, depois ele fez medicina como pós-graduação, mas enfim. Aí, nos primeiros 2 anos de medicina lá, é o ciclo básico, que aqui também são os primeiros 2 anos. Porém, o ciclo básico deles abrange um pouquinho a mais de matéria. Então, seria equivalente aos nossos primeiros 4 anos, sabe? O ciclo básico e o ciclo clínico lá fica como básico, entendeu? E os últimos 2 anos deles seria equivalente aos nossos últimos 2 anos também no internato. Então, os primeiros 2 anos deles são os nossos primeiros 4. Então, eu me programei, eu estava no final do segundo ano, no final do terceiro, estava meio bagunçado por causa da pandemia, mas eu me programei para fazer a primeira prova ao final do meu 4º ano. Que seria quando eu teria tido toda a exposição ao restante das matérias que ainda poderiam ser cobradas na prova, como a anatomia patológica, que eu acho que a gente tem a anatomia patológica até no 8º período. Alguns conteúdos ainda estavam para ser vistos aí, e eu fiz a prova mesmo em meados do meu 8º período, que estava meio bagunçado por causa do Covid. Interessante demais. Essa prova eles conseguem achar, não há dúvida minha também. Consigo achar, prova Step 1, A prova do Step 1, então, se você jogar no Google, você vai ver muitas pessoas falando sobre ela, sabe? É o primeiro passo mesmo, a tradução seria passo 1 mesmo. E, então, já dando um panorama mais geral, né, a gente tem 3 provas que a gente tem que fazer, a gente tem 3 provas que a gente tem que fazer antes da residência, sabe? Tem o Step 1, Step 2 e Step 3. Obrigado. E a prova 1, então, seria o ciclo básico, a prova 2 seria o conhecimento clínico, e a prova 3, ela é um pouco mais... parece muito a prova 2, tem muita gente criticando porque que existe a prova 3, mas enfim, a prova 3 você não necessariamente precisa fazer ela antes da residência, você precisa fazer ela no primeiro ano de residência mesmo. Mas enfim, então a prova 1 seria esse ciclo básico. Se você jogar no Google, você vai ver muita gente falando sobre ela. Tem materiais muito bem estabelecidos de como estudar para ela. Existe um banco de questões que chama YouWorld, que ele tem, sei lá, 3.500 questões, e quando eu estava vendo esse pessoal nesse primeiro congresso falando, eles falam, se você pegar alguém, tipo assim, se pegar qualquer pessoa, não precisa nem ser médico, treinar ele a fazer esse banco de questões, vai acabar indo bem na prova, porque ali tem toda a matéria mesmo. Eles direcionam, eles colocam mais ênfase no que é cobrado na prova, sabe? A empresa, a empresa do YouWorld, ela conseguiu refletir muito bem o que é a prova, sabe? Então, se você precisasse no Google, você não conseguiria fazer uma prova do Step 1, porque ela é um banco de questões mesmo. Cada pessoa que vai fazer a prova é um pouco diferente do Brasil. Você não tem um dia que a prova do Step 1 é feita. Você marca o dia que você quiser. E aí eles puxam, de um banco de, sei lá, 10.000 questões, eles puxam aquelas centenas de questões que vai ser a da sua prova. Acho que são umas 300 questões que vão cair na sua prova. E aí basicamente é isso.
E você não consegue ver as provas que realmente são as oficiais, não tem como fazer prova antiga do Step 1. O jeito que você estuda é pelo UWorld mesmo, que seria esse banco de questões especializados. Legal demais, entendendo que são vários passos, né? Não é somente um. Ficou claro para quem tem interesse aí já anotar também boas dicas dessa empresa que ficou bem treinada em questão de questões. Mas por ter vários passos, assim, teve algum momento que você pensou em desistir, fez o primeiro e desistiu? Não, eu fiquei, tipo assim, teve momentos que a gente fica desanimado, sabe? Mas todo momento, assim, eu tinha certeza de que eu queria seguir esse caminho, sabe? Então, desistir não. Bacana. Bom demais. Passando para o nosso bloco 3 agora, que é a graduação e construção do perfil. Muito valioso, inclusive, esse segundo bloco que a gente fez, com várias dicas aí para quem tem interesse. O objetivo agora desse bloco é entender como ele se preparou e construiu um perfil competitivo. Isso eu acho que vai muito além também das pessoas que às vezes não querem ir para o exterior, mas quer construir um currículo bacana, se tornar um bom profissional também. Acho que vai muito além de currículo para concorrer à residência, mas se querer ser um profissional que vai atender pessoas bem, que esse é o sentido da medicina. Então, a primeira pergunta é como você se preparou para as provas dos Estados Unidos durante a graduação? Então, em relação às provas, né? Então, a prova 1, a gente geralmente faz ela no 4º ano, né? O mínimo seria fazer no 4º ano. Tem muita gente que forma também e vai perseguir o processo após formado, isso também é uma possibilidade, existem diversos casos. Inclusive, quem estiver anotando aí, tem um grupo no Facebook que chama USMLE Brasil com Z, que é o nome do grupo, né? O USMLE Brasil. O USMLE significa a prova de revalidação dos Estados Unidos, né? E aí esse grupo, assim, o pessoal costuma postar a história que eles fizeram, e tem muita gente que eles se denominam de old grads, né, que são pessoas formadas há mais tempo. Então tem gente que realmente segue esse caminho, sabe? Eles formam primeiro e depois percebem, não, queria seguir esse caminho, então dá para você fazer a prova, o Step 1 mesmo, depois de já ter formado. A dificuldade maior em relação a quem está fazendo durante a faculdade é que durante a faculdade você já está estudando o ciclo básico. E quem já formou vai ter que lembrar, vai ter que reestudar aqueles conceitos que para quem está na faculdade já está tendo que estudar de qualquer forma, sabe? Já está com o período focado naquilo. Então, a prova 1 geralmente no 4º ano, a prova 2 eu fiz no final do 6º ano, geralmente é quando o pessoal costuma também estar apto a fazer. A prova 3 varia muito, eu fiz a prova 3 depois de já ter passado na residência, sabe? Mas enfim, então como estudar para essas provas? Uma das coisas então que eu falei é o World, não é nem propaganda, assim, é um padrão ouro para estudar. Se você pesquisar em qualquer fórum, qualquer coisa, é o padrão que todos os médicos americanos fazem, todos os médicos brasileiros. Inclusive tem empresa de cursinho brasileiro que está tentando entrar nesse nicho. A Medcoff, eu vejo ela de vez em quando anunciando lá no USMLE Brasil. Mas é que é tão difícil tirar o trono do UWorld que você fica pensando, por que eu vou estudar com material, sendo que existe um material que todas as outras pessoas estão estudando, estão tendo bons resultados, sabe? Então é um nicho que eu acho que vai ser difícil de qualquer outro cursinho brasileiro entrar e tirar para os Estados Unidos, né? Porque é uma prova focada para lá. O UWorld, eu não recomendaria o UWorld para quem quer fazer residência aqui no Brasil. Mas enfim, o UWorld é muito importante. Existe um livro também que o pessoal fala muito bem, que se chama First Aid. Ele é tipo uma apostila desse tamanho, assim, que resume tudo. Tipo, as páginas são super resumidas sobre cada doença, o que é importante para a prova do Step 1. Eu não estudei pelo First Aid, né? Igual eu falei, eu penso muito mais em metodologias mais ativas. Então o UWorld era um banco de questões. Você faz a questão, errou alguma coisa? Por que eu errei? Aí eles têm uma explicação bem detalhada lá. Eu acho que assim você aprende muito mais do que ler um livro sem ter esse prompt da questão antes. E a outra coisa é o Anki. O Anki, talvez vocês já conheçam, é uma ferramenta
ferramenta, né, de repetição espaçada e aprendizagem ativa, porque você coloca uma mini questão lá, uma pequena pérola de conhecimento, e aquilo lá, tipo, você tem que responder da sua cabeça como que aquela resposta tem que trazer. Então, metodologia ativa, e já tem um algoritmo nele de fazer a repetição espaçada. Que aí você responde, se a questão foi fácil, você vai jogar mais para longe, se a questão foi difícil, daqui a pouco você vai repetir ela de novo. Então, assim, eu usei muito o Anki pro Step 1. Assim, é uma relação de amor e ódio com o Anki, porque ele é chato de fazer, mas eu acho que ele me ajudou muito mesmo, assim, em colocar aquele conhecimento do ciclo básico na cabeça, porque tem coisa que você tem que memorizar, você tem que... qual que é o mecanismo de ação de tal droga, aí você tem que memorizar aquilo, porque não tem como você... Muitas das vezes tem coisas que não tem como você deduzir, entendeu? Então, qual que é o nome do gene de tal coisa, entendeu? Então, às vezes tem coisas que você tem que martelar, e o Anki ajuda muito nessa parte. Farmacologia, microbiologia, genética, o Anki ele é muito bom. Então, para o Step 1 ele é muito importante. Já para o conhecimento clínico, já dá para você deduzir mais as coisas, eu usei menos o Anki nessa época. Para o Step 2, então, 2 anos depois do Step 1, você consegue, você pega muito da base do Step 1, né? Porque o ciclo clínico se constrói em cima do ciclo básico, né? O raciocínio clínico se constrói em cima do seu raciocínio das ciências básicas. Então, eu consegui diminuir a quantidade de ano que eu estava fazendo, que foi muito bom. Eu me senti melhor estudando o Step 2. E basicamente foi isso. Durante a faculdade eu estudava mais para as provas americanas. Eu não estudava tanto para as provas da faculdade mesmo, mas acaba que você aprende a medicina muito bem. Eles conseguiram ensinar, eles conseguiram fazer uns materiais que você aprende muito bem as coisas, sabe? Muito mais do que é cobrado aqui nas nossas faculdades brasileiras. Então você acaba saindo com uma base muito forte de farmacologia, microbiologia, por causa do nível de cobrança e do nível das questões que você vai estar fazendo para praticar. Interessante, vou puxar um gancho, inclusive, dessa última fala aí, mas adorei as dicas, inclusive, vou pegar com o pessoal depois que anotou aí, porque são dicas valiosíssimas, não só para lá na frente, nas provas, mas durante toda a nossa graduação. Mas pegando um gancho que você falou que às vezes você estudava, tinha que conciliar o estudo, né, para sua prova do exterior e para a prova do Brasil, eu queria entender como que você fazia essa conciliação das obrigações da faculdade no Brasil com os planos internacionais. Então, assim, uma das coisas que eu tive foi bom para mim durante a própria estudo da prova 1, é que estava durante a época da pandemia. Então, a época da pandemia, as coisas ficaram um pouquinho bagunçadas e diminuiu um pouquinho a carga horária de ter que ir nas aulas, assim, sabe? E trabalhos, não estava tanta ênfase assim nessas coisas. E aí eu consegui dedicar mais para esse estudo separado, sabe? Mas depois para o Step 2 já foi estudando durante o internato, né? Então foi mais difícil de conciliar as coisas, sabe? Então o que eu tentava fazer era, em estágios que eram mais puxados, eu ficava mais tranquilo, sabe? Eu me cobrava menos. Estágios que eram mais tranquilos, eu dava um gás maior para estudar, sabe? E para o Step 2 eu tive bastante flexibilidade enquanto que eu ia marcar a prova, sabe? Eu marquei, porque lá você pode marcar a prova para quando você quiser, sabe? Você não pode cair na armadilha de nunca marcar a prova, porque se você fizer isso, você vai ficar estudando para sempre, assim, sabe? Mas aí eu lembro que durante o internato rural, por exemplo, que era um internato que exigia mais da gente, eu diminuí meu número de questões por dia, eu passei a fazer, eu tentava estudar uma horinha só, sabe, para também não ficar totalmente parado, não ficar totalmente alheio, e era mais ou menos isso, eu ia conciliando com o nível que aquele período
estava cobrando de mim. Lá a gente tinha períodos que eram conhecidos por serem períodos mais difíceis. Por exemplo, a gente tinha o terceiro período que o pessoal falava que era o período mais difícil de todos, assim, sabe? Quem passava por esse terceiro período ia formar. E aí o quarto período já era leve, o pessoal chamava o quarto período de quartolândia, porque era bem mais tranquilo comparado ao terceiro período. Então, assim, tinha essas variáveis, assim, das matérias em nível de cobrança, sabe? Mas acabava que os estudos, eles refletiam também no que era cobrado, porque a medicina é uma só. Quem está estudando para medicina no Brasil e depois, tipo, vamos supor, formou aqui, fez a residência aqui, depois resolveu que vai para lá, quando for estudar para lá, vai perceber que o que tem que se fazer é traduzir. Tipo assim, talvez vai ter que pegar um ciclo básico de novo para rever, né, por causa que o STEP 1 é ciclo básico, mas a medicina é uma só. Então, eu estudei para as provas lá, estudei com os materiais de lá, mas às vezes tinha momentos em aula que o professor fazia alguma pergunta e eu sabia responder, sabe? Porque a medicina era uma só. Às vezes alguma pergunta, desafio, sabe? Uma pergunta que às vezes não era tão coberta assim nos materiais brasileiros, às vezes era uma coisa que era muito falada lá, sabe? Aí eu respondia e ficava pensando, pô, como você sabe disso? De onde você estudou isso? Isso aconteceu numa aula no nono período, que a professora fez uma pergunta assim, que ela jogou como desafio, que era em relação a os anticorpos nas hemácias, e eu sabia por causa do STEP 1, sabe? Então, acaba que a medicina é uma só. Você vai estudar para uma coisa, você vai acabar melhorando, aprendendo a medicina no geral, sabe? O difícil é você conciliar, porque se tiver uma matéria que você tem que estudar para a faculdade que você ainda não viu no seu outro estudo, aí você vai ter que dar um gazinho para você não ficar totalmente boiando naquela aula, sabe? Sim, super valioso que ele falou, da questão de procurar tanto outras literaturas internacionais e se preocupar em estudar e fazer uma boa graduação para a gente conseguir cada vez mais aumentar o nosso embasamento teórico, né? A medicina é algo que cobra muito da gente, é muito bacana. Eu queria perguntar agora, você falou sobre estágio. Você falou sobre estágio, eu queria saber sobre pesquisa. Aqui na FUNCESE, em breve já vamos ter nossa primeira liga, está em desenvolvimento, pesquisa também, questão de procurar professor, ou entrar numa pesquisa já de um colega seu, você chegou a ter essa experiência, o que você recomenda para a gente e correlacionando isso também com a experiência do exterior, sabe? Sim, eu lembro que eu ficava muito preocupado com pesquisa antes mesmo de pensar em ir para o exterior, que eu sempre valorizei muito a pesquisa, eu achava que era uma das partes muito importantes da medicina para ter um diferencial, para ter um currículo de excelência. Tem uma frase de um médico brasileiro que chama Anderson Cardoso, que ele fala que um médico, para ele ser bom, ele tem que... existem 4 coisas, né, que definem um bom médico. E uma delas todo mundo tem que ter, independentemente, que é o raciocínio clínico, ser bom em lidar com os pacientes. A parte clínica, todo mundo tem que ter, assim, é a base. Mas tem outras 3 coisas que você pode escolher 2 delas para focar e nisso você já vai ter muito sucesso, você conseguir dominar 2 delas. Uma delas é você ser pesquisador, né? Você ser uma pessoa de referência em relação à pesquisa. A outra delas é você gostar de ensinar, você ter a parte da docência, de mexer às vezes com monitoria, ensinar seus colegas, eventualmente ir para essa área, sabe? E a outra coisa, o terceiro elemento seria você ser aquela pessoa gente boa, aquela pessoa que as pessoas sabem que podem contar com você, aquela pessoa que troca plantão quando precisam que troca plantão, a pessoa que os enfermeiros gostam, que o multiprofissional gosta, porque essas coisas que vão ser um diferencial na carreira, sabe? E essa parte da pesquisa, sempre eu sabia que eu já podia trabalhar desde antes, né? E essa última parte aí, você já começa a trabalhar na faculdade, mas também vai mudar muito conforme você for mexendo no internato.
E a parte da docência também, eu achava que não teria me dar muito trabalho. Aí eu não mexi tanto com isso, apesar de que agora eu adoro muito. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar ensinando o pessoal do internato rural, lá, quando estava trabalhando em São Gonçalo. E eu percebi que eu gosto mais disso do que de pesquisa. Mas enfim, eu achava a pesquisa muito importante no início da faculdade, que era a exposição que eu tinha quando a gente estava no ciclo básico. E sempre ficava procurando oportunidade. E no início, assim, você não acha, sabe? Eu lembro que lá pelo segundo período eu tentei entrar num grupo de pesquisa, porque a gente tem um contato com os professores do primeiro período. Eles aí sua gama de professores são tipo 5. Aí no segundo período você já conhece mais 5, aí tem 10, entendeu? E à medida que vai aumentando esse escopo, você vai tendo a oportunidade de conhecer outros laboratórios. Mas enfim, eu lembro que no segundo período, tipo, no primeiro período, quem entrava, tipo, todo mundo que chegava para todos os professores pedindo pesquisa, e como o professor não tem vaga para todo mundo. No segundo período, eu tentei fazer isso com uma professora de neuroanatomia, mas assim, aí eu estava quase até conseguindo quando, tipo assim, entrou alguns amigos meus, e aí quando eles estavam saindo, terminando a iniciação científica deles, eles me recomendaram, eu ia começar, mas aí começou o Covid e aí tudo isso foi postergado, sabe? E aí entra naquilo que eu estava falando da serendipidade. Às vezes você não sabe quando uma oportunidade vai surgir, mas você aumentando sua área de superfície para oportunidades acontecerem, aumenta sua chance de conseguir achar alguma coisa. Então a primeira pesquisa que eu me envolvi com ela porque, tipo assim, tinha um cara que eu conversei, não lembro porquê, mas ele estava falando de alguma coisa enfim, eu não lembro como eu conhecia essa pessoa que estava conversando no WhatsApp, e aí em determinado momento, tipo, eu nem conversava com ele tantas vezes, conversei com ele uma vez, e no final falei com ele, olha, se você eventualmente tiver alguma oportunidade de pesquisa aí, era um colega meu, tipo, 2 turmas acima, se tiver alguma oportunidade de pesquisa, me avisa, me inclui e tal. E aí ele foi e, sei lá, uma semana depois ele estava saindo da negócio de pesquisa dele, não tinha ninguém para indicar, ele me indicou. E aí foi a minha primeira oportunidade de pesquisa, foi assim, sabe? Foi por acaso. A outra vez, aí a pesquisa que eu me envolvi só em 2 projetos de pesquisa. Esse aí foi lá pelo 5º período e o outro lá pelo 8º. Aí lá no 8º período, eu me envolvi com uma professora que ela era minha professora mesmo do internato, e no último dia de aula ela ia fazer um café. Muitos alunos faltavam, tipo assim, ela promoveu esse café pra gente conversar, e aí eu tava em casa, até pensei em não ir, mas eu falei, vou ir lá, gosto muito dessa professora, ela era muito gente boa. E aí, quando eu cheguei lá, fui eu e uma panelinha, assim, era uma panelinha fechada de pessoas que foi, e o restante da turma não foi. Aí tinha um menino dessa panelinha que ele era mais bem articulado, chegou para a professora e falou, professora, a gente queria uma oportunidade de apresentar nesse congresso brasileiro aqui de cardiologia, você tem algum projeto que dá para a gente participar? E ela deu de presente para a gente, né, que estava lá, esse projeto, e aí eu continuei com ela depois, a gente fiz esse projeto junto com esses meninos, e depois disso eu continuei trabalhando com ela. A professora Carminha, ela é fantástica, ela dá muita oportunidade, sabe? E ela fez muita diferença no que pesquisa foi no meu currículo. E foi por acaso. Mas agora, a gente também não dá para contar sempre com a sorte, né? E a trajetória de cada um é muito diferente, todo mundo vai ter sortes em algumas partes, azares em outras. Então, citando um azar meu, foi aquela questão lá da GW1, que era George Washington University, não ter me chamado, apesar de que eu queria muito ir para os Estados Unidos. Mas, enfim, existe um trajeto mais certeiro para quem quer mexer com pesquisa, que seria o que eu iria recomendar. Não foi o que eu fiz, mas se eu fosse recomendar para um amigo, olha, se você quer mexer com pesquisa, faça isso, seria isso, seria tentar se envolver com uma coisa chamada meta-análise. Então, assim, também não sou patrocinado nem nada, eu só acredito no produto, não comprei o produto também para dizer que vale a pena ou não,
Mas eu acredito que vale a pena, mas eu acho que depois vocês podem procurar e ver se vale a pena para vocês, se vocês acharem interessante. Que é um curso do Anderson Cardoso, que é aquele médico que eu citei mais cedo, que ele tem um curso que ele ensina a pessoa a fazer meta-análise. O que são meta-análises? É quando a pessoa pega, tipo, as pesquisas de base, né, vários laboratórios no mundo estão estudando a atorvastatina. E aí cada um fez um ensaio clínico randomizado. E aí você pega vários ensaios clínicos randomizados de vários países e você consegue fazer análises estatísticas em cima disso. E isso são artigos que têm evidência lá no alto, porque são acima de ensaios clínicos randomizados. E aí, o que ele recomenda fazer, mas eu também não sei se... Eu estou tentando recomendar uma coisa que eu não fiz de fato. Você faz isso e você chega para algum mentor, alguma pessoa de referência na área, fala, olha, eu fiz esse artigo está pronto, o que você acha de você dar uma olhada, se meu orientador... E o pesquisador vai olhar para aquilo e vai falar, caramba, que coisa maravilhosa, está tudo pronto aqui para mim, vou colocar meu nome aqui junto, e aí o nome da pessoa, se você procurou o pesquisador de peso e ele gostou também do seu trabalho, você vai publicar junto com ele, você vai ser primeiro autor de uma publicação de alta relevância. Então é um caminho mais prático, né? Não depende tanto da sorte de você entrar em um laboratório, mas, enfim, é um caminho que também não necessariamente você tem que comprar o produto do Anderson Cardoso, mas procurar saber sobre meta-análises e como publicar em relação a isso. Eu tinha um colega que ele tinha feito esse curso. Eu falo isso porque eu tentei fazer esse caminho, só que eu já estava mais de saco cheio de pesquisa nessa época, que era na época que eu estava fazendo os estágios. Aí ele até estava me ensinando a fazer, ele fez o curso e ele estava me ensinando a fazer a meta-análise. E aí a gente começou a fazer junto, assim, uma meta-análise. Na época eu sabia que eu ia fazer, eu estava querendo fazer medicina intensiva, né, depois de clínico fazer medicina intensiva. Aí ele falou, cara, ele era muito mais atento a essas questões de artigo que eu. Falou, olha, um ensaio clínico grande que saiu recentemente é esse aqui, vamos fazer, e aí tem outros ensaios clínicos grandes, e isso está em alta, porque saiu numa revista muito grande. Então, se a gente fizer uma meta-análise, tem grandes chances de a gente publicar. Aí a gente começou a fazer junto, mas aí eu desanimei, eu mesmo fui deixando a coisa de lado. Então, não é um caminho que eu mesmo segui, mas é um caminho que eu recomendaria para quem não está tendo uma oportunidade de laboratório atualmente e tem vontade de seguir nesse mundo de pesquisa. É um bom ponto de partida, porque você só depende de você. E quando você só depende de você, as coisas tendem a dar mais certo, assim, sabe? Do que você depender de uma sorte ou de uma oportunidade. Se constrói a oportunidade. Super interessante, super interessante mesmo. Hoje eu escutei uma frase que vai muito em conta com o que você falou. É muito melhor a gente estar preparado e essa coisa não acontecer do que uma certa situação acontecer e você não estar preparado para ela. Entendeu? Isso já justifica muito a gente querer se preparar. E eu acho que você deve ter uma HD na cabeça. Eu enviei para você as perguntas e vai estar, gente, tá tendo tudo de encontro, assim, sabe? Não sei se você está lembrando das perguntas, mas o que eu queria falar, você falou sobre a sua professora, quando ela convidou os alunos, tal, e teve um em destaque que foi o mais comunicativo, que chegou e perguntou para ela, e é justamente sobre essa soft skill que eu queria entender, se você acredita que se comunicar bem e criar conexões foi essencial nessa jornada ligada à experiência, né, internacional, e se você pode contar exemplos. Total, assim, eu acho que essas soft skills, né, é fundamental para você ter sucesso em qualquer carreira, e na medicina não é diferente, sabe? Você vai precisar muito dessa habilidade de comunicação, até mesmo para lidar com os pacientes, sabe? Então, tem um filme famoso, né, em relação à medicina, chama Patch Adams, que conta a história de um médico que ele tipo assim, ele gostava muito de fazer os pacientes sorrirem, se vestir de palhaço, ir no hospital. E assim, tem uma cena muito icônica no final desse filme que ele tinha o rival dele assim, na sala dele, que ele era, tipo assim, estudava muito, ia muito bem nas provas
tipo assim, tirava sempre 100 em todas as matérias, e o Pat Adams mesmo não. O Pat Adams era mais uma pessoa comum, ou então até abaixo da média, sabe? Mas no final, esse cara que era o mestre das matérias chegou para ele e falou: ô Pat Adams, eu estou com essa paciente que é assim assado, e eu sei diagnosticar ela, sei o que ela precisa fazer, mas eu não consigo fazer ela fazer. Eu preciso que ela coma, ela só precisa comer, ela não quer comer de jeito nenhum. E o Pat Adams vai lá e, tipo, do jeito dele, faz descobre que ela gostava de macarrão, faz uma festa de macarrão, enfim. Ele comunica melhor, entendeu? Então essa parte para os pacientes é essencial, e para a carreira também é fundamental, né? Esse exemplo aí que eu dei do rapaz no nono período chegando para a professora e pedindo essa oportunidade de poder apresentar no congresso de cardiologia, se ele não tivesse pedido, ia ter sido totalmente diferente. Ele não teria tido essa exposição. Ele teve um pôster de primeira autoria, sabe? E também mudou até a minha vida também, que só estava lá presenciando aquele momento de ousadia, assim, sabe? Eu acho que isso foi muito importante. Em outros momentos eu tive que ter essa coragem também, porque tem uma parte do processo, né, que você tem que pedir cartas de recomendação, e essa era a parte que eu achava que era impossível você conseguir sem ser uma pessoa de destaque mundialmente, que eu pensava, como que um médico americano vai recomendar uma pessoa do Brasil? Mas isso também está muito incluído no currículo deles, porque todos os americanos também têm que passar por isso. Então, se um americano quer fazer uma residência, por exemplo, em ortopedia, ele, não basta para ele se dar bem com a equipe de ortopedia do hospital dele. Ele vai ter que, no último ano dele, fazer estágios em outra instituição, em outro hospital de ortopedia, e aí ele vai ter que impressionar essas outras pessoas, e essas pessoas vão ter que escrever uma carta de recomendação falando as qualidades desse candidato. Então, isso é uma parte da checklist. E aí, quando eu fui fazer esse estágio, né, você vai para o estágio basicamente para conseguir essas cartas de recomendação. Você vai para lá, você vai lá para demonstrar o trabalho, você vai lá para dar o seu melhor. O seu melhor é o mínimo lá, sabe? Para você garantir essas cartas de recomendação. Mas em algum momento você vai ter que chegar pro preceptor e falar: pro preceptor, eu tô aqui trabalhando, eu quero fazer residência aqui, quero treinar aqui, eu precisava de uma carta de recomendação, você estaria disposto a escrever uma carta forte para mim, sabe? E isso foi uma das partes assim, que mais me deu medo, sabe? Essa parte de você ter essa ousadia de chegar e falar, sabe? Você tem que ter a confiança, tem que ter a capacidade de articulação, sabe? E isso é fundamental em qualquer local, sabe? Para você buscar qualquer oportunidade de trabalho também, depois de sair, sabe? É uma habilidade, é uma super habilidade, a capacidade de comunicação hoje em dia. Não basta para a gente ser apenas um cientista que fica só você e a sua bancada, porque você tem que, na medicina, você tem que comunicar a todo momento. Você sempre vai estar lidando com o paciente, com superiores, né, preceptores, professores, ou com colegas iguais, colegas de classe, ou com pessoas um grau abaixo, então um R-, está no R2, o R1, sabe? Ou com a equipe multiprofissional. Então isso é muito importante. Muito interessante. Só para reforçar o que a gente já vem aprendendo aqui na faculdade sobre as importâncias das soft skills e trazendo em relevância a comunicação. Para a gente fechar esse bloco, eu queria só te situar aqui, né? Majoritariamente aqui são alunos do terceiro período que estão aqui hoje, temos também alunos do quarto período, alunos do primeiro período também. Então, estamos nesse meio, né? Até o quarto período, digamos assim. Só para a gente fechar esse bloco da graduação e construção do perfil, uma pergunta pessoal até também: boas práticas que podemos seguir na graduação, no andar que estamos, digamos assim, sabe? Eu acho que então,
entra muito naquilo de aumentar a sua superfície para boas ocasionalidades, né? Aquilo de estar preparado para quando alguma coisa puder vir a seu favor, agarrar as oportunidades que você tiver. Então, assim, sempre aparecer para as coisas, sabe? Se tiver alguma coisa para fazer, tipo, alguma oportunidade de participar de algum congresso, alguma coisa assim, sempre ir lá, sempre conversar com as pessoas, porque às vezes uma conversa casual pode mudar muito, a pessoa pode trazer para outra oportunidade, sabe? Então, tentar sempre ter essas oportunidades de ter essas outras descobertas que às vezes mudam muito a trajetória de uma pessoa. Acho que isso é fundamental. Legal demais. Para a gente entender agora um pouco das vivências no exterior, vai ser muito interessante também para quem não levantou a mão quando eu fiz a pergunta e para quem levantou também, para conhecer um pouco mais da realidade do exterior, o que te espera, né? Quem quer fazer a residência no exterior, o que te espera no exterior? Ou para quem não quer fazer, você pode se apaixonar também pelas vivências aqui do André. Eu queria entender como que foi a adaptação e se teve algum choque cultural que te marcou. Então, a primeira vez que eu fui mesmo para fazer o estágio, né, foi lá em Nova York. É diferente, assim, é diferente do que a gente está acostumado. O serviço é diferente, a organização do hospital é diferente e a cultura é diferente, sabe? Um dos pontos negativos é que as pessoas do americano ele é mais fechado que o brasileiro. Eles são mais sérios e isso é estranho a gente às vezes, eles são mais frios também, sabe? Então isso chocou um pouco, e em Nova York eu acho que isso é um grau acima ainda do restante do país. As pessoas lá são ainda mais frias, ainda mais focadas no trabalho, ainda mais tentando fazer tudo do jeito deles, sabe? Então esse seria um ponto de divergência assim, na adaptação. Agora o hospital como em inglês a gente falaria state of the art, tipo assim, aquilo, tipo, o ápice, o suprassumo do que você poderia pensar de como a medicina ideal poderia acontecer. Eu estava no Hospital do Câncer, né, chama Memorial Sloan Kettering. Ele é tipo, existe aquela referência, né, de atenção primária, secundária, terciária. Aí tem alguns centros que a gente chama de centros quaternários, né? Por exemplo, o João 23 para trauma, ele seria como um centro quaternário. E eu diria que o Sloan Kettering, eu nem sei se existe no nomenclatura, seria um centro quintenário, sabe? Ele é uma referência de câncer para o mundo todo. Existem até alguns brasileiros que vão para lá para tratar de câncer, sabe? Então, é um hospital de muito destaque nessa parte. E você vai lá, você vai vendo como o cuidado é feito, você se apaixona pelas coisas, sabe? Você vê um nível de coesão na equipe, um nível de adesão às evidências, de estar a par também das evidências, de inovações que estavam no artigo outro dia e já estão sendo implementados na prática. Você fica impressionado, sabe? Isso aí foi muito interessante. E também com o foco no ensino, sabe? Eles têm muito essa questão de treinar bem você. Eu acho que foi o momento que eu mais fui colocado à prova, foi mais que o professor, o preceptor queria ouvir a minha opinião, queria saber como que eu iria conduzir aquele quadro, que mais valorizava e discutia isso como se eu fosse parte da equipe toda, sabe? Não querendo pensar apenas na opinião da pessoa logo mais próximo dele, que seria o R3, né? Não pensando só na opinião do R3, entendeu? Considerando a opinião do R2, do R1, do estudante de medicina. Então, assim, eu acho que isso é muito diferencial. Acho que o treinamento lá era muito robusto e as inovações também aconteciam de forma muito imediata e foram uma das coisas que mais me encantaram, assim, me fizeram ter certeza que era o caminho que eu queria para mim. Legal demais. Quando você falou, né, estou escutando aqui, estou pensando como que deve ser difícil também você às vezes impressionar uma pessoa que às vezes é fechada demais, sabe?
que é uma cultura lá de Nova York. E é sobre isso também que eu queria entender. Assim, estou no hospital, estou desempenhando um bom trabalho, mas não consigo ter uma relação boa com o meu superior. Não boa, mas não consigo ter uma relação de troca satisfatória com o meu superior. Como que eu consigo... Tipo assim, diretamente é mais difícil me destacar com ele, sabe? Eu queria entender como que você fez para se destacar com o seu superior a ponto de ele te recorrer na situação com os R3. O que você fez? Bom, essa talvez o maior desafio durante os estágios, né? Você conseguir se destacar naquele momento, você tem que assim, ir além, né? Justamente ir além para ele ser proativo e resolver escrever aquilo e colocando o nome dele em jogo, né? Para falar para os colegas dele, não, esse camarada aqui, ele é bom, ele vai fazer um bom serviço, ele fez um bom serviço aqui com a gente. Então, também não é tudo flores. Eu rodei lá com 4 preceptores, né? Cada semana eu rodei com um preceptor diferente. Isso é até um pouco diferente dependendo do estágio. Tem estágio que você fica o mês inteiro com a mesma pessoa. Então, a primeira semana não deu certo para mim. Tipo assim, a primeira preceptora e eu não demos certo. E eu não consegui a carta da primeira preceptora. Eu consegui dos outros 3. Mas, assim, a primeira semana, também voltando um pouquinho na questão de adaptação, foi um pouco mais desafiador. O aprendizado é exponencial. Se perguntar para residentes também, né, quando eles estão começando a R1, eles falam, pô, o aprendizado é exponencial. Na semana seguinte você está totalmente diferente de como você era na primeira semana, entendeu? E eu senti bastante isso. Quando eu cheguei, apesar de eu já ter feito a primeira prova, né, o Step 1, ter uma base boa e ter estudado a medicina em inglês, a passagem de casos era muito rápido, o inglês também falavam muito rápido. Até aqui, quando vocês estiverem no internato, vocês vão, ou se vocês tiverem a oportunidade de ver uma passagem de casos de um plantão para o outro, eles falam muito rápido, porque eles já estão acostumados com isso, eles não falam sigla. Eu lembro disso no ambulatório, no internato de ginecologia, lá na faculdade mesmo, assim, que o pessoal ia falando as coisas, ia falando siglas e a gente ficava boiando, assim. Então era isso que já é difícil, mesmo português, só que em inglês, sabe? Falando rápido, passando caso rápido. E aí, essa primeira semana foi mais difícil. Mas eu tentei me aliar muito aos colegas, né, sem ser o preceptor mesmo, perguntar muito para os colegas, os fellows, né, os subespecialistas, o restante da equipe, as enfermeiras, como que eu podia fazer também para contribuir, para me destacar. E eles foram me dando mais oportunidades também durante as discussões, sabe? Eu acho que isso foi importante, sabe? Eu acho que se preparar bem também, a cada dia que acabava, chegava, estudava o caso que eu era responsável, para poder chegar no outro dia trazendo mais recomendações, trazer coisas novas da literatura. Então, isso também era fundamental, sabe? Então, é um mix de tudo isso. Bacana demais. Olha, gente, falo que é super interessante o que ele está falando aqui, o que ele está falando, não só para a gente pensar em estágio, porque às vezes ninguém pode pensar, está longe, mas para a gente trazer para a nossa realidade, o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia de hoje e guardar também o que eu falei, né, de guardar papeizinhos que você escreve, que a gente vai aprendendo durante a graduação aí, para a gente conseguir resgatar lá na frente. Como você falou, medicina, tudo vai se encaixando, né? Algo que você vai ver hoje, você vai rever no 4º período, vai rever no 6º, no 9º. Então é interessante falar isso. Eu posso dizer que fiquei muito satisfeito assim, em saber atitudes que eu posso levar daqui para frente, e espero ter passado para vocês também, caminhando um pouco para o final da nossa conversa, para a gente passar sobre boas práticas, sabe? Inspirações também. Quero que você possa trazer para a gente, é uma novidade que bate muito com a idade de várias pessoas que estão aqui. O que você pode trazer de inspirador e refletir sobre o futuro da medicina, tendo essa experiência internacional? Bom, eu acho que a gente está num momento que a ciência, né, o conhecimento humano, ele está avançando cada vez mais depressa, sabe?
E eu acho isso muito interessante, sabe? De poder participar disso, sabe? A gente tem algumas fronteiras da medicina que assim, a gente, se a gente olhar 10 anos atrás e agora, é totalmente diferente o cuidado, sabe? Então, acho que ter a capacidade de estar a par disso, poder conseguir acompanhar, sabe? Estar sempre apto a aprender mais, ter uma mentalidade de sempre ter mais curiosidade de buscar mais conhecimento é fundamental. Acho que uma das coisas que perguntaram em algumas das entrevistas é qual que você acha que é um dos seus pontos fortes? E uma das coisas que eu respondi era sobre a curiosidade, sabe? Você gostar de ter novos aprendizados, você gostar de entender melhor um assunto é uma das coisas que eu acho que é um grande diferencial desse mundo que novos conhecimentos surgem a cada momento, sabe? Poder participar disso é muito animador. Concordo demais, inclusive. Tenho pensado muito, falando de mim, da minha experiência, pensado muito sobre quais são os pontos fortes que eu devo ter, qual é o arquétipo ideal para um médico, né? Ainda mais pensando 5 anos na frente, 6 anos na frente. Queria te perguntar, para você trazer não só, para não ficar muito pessoal, mas o que você acha que deve ser os pontos fortes de um médico, para a gente pegar essa reflexão aí, de um médico hoje e no futuro também, contando que nós vamos formar em média 4, 5 anos. Quais seriam os pontos fortes? Eu acho que é aquilo, né? Aquela tríade de você ser um bom pesquisador ou ser um bom mentor, um bom professor, ou ser alguém que seja fácil trabalhar, que as pessoas gostem de trabalhar com você. Eu acho que no campo profissional são as qualidades que mais valem a pena se desenvolver. Mas quão valioso isso é, né? A gente pensar tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico também. Acaba que era ou não, um profissional, quando você vai colocar sua profissão lá, a gente sempre coloca estudante. Então, também como estudante, profissionais e estudantes, o quão relevante isso é de ter boas relações, comunicação, reforça aqui os sentidos das soft skills, que às vezes são termos perdidos para estudante de medicina. Compreendo também, se for, soft skill, quando a gente fala sobre soft skill, são habilidades, que aquelas que não são adquiridas, eu guardo assim, que elas não podem ser adquiridas lendo livro, por exemplo, sabe? Soft skill, aquele jeito de ser seu, que vai impressionar tanto o seu superior quanto o seu colega de classe. Às vezes a gente precisa impressionar nosso colega de classe para a gente conseguir ter uma boa dupla de trabalho, para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho na faculdade, principalmente também para a gente conseguir construir um currículo notável que demanda pesquisa. Então, se a gente for pensar em pesquisa, às vezes tem um colega seu que está desenvolvendo pesquisa. Reforço essa palavra também. Tive uma graduação, eu sei o quão importante é a pesquisa. Às vezes não é tão claro para quem às vezes está sendo a primeira graduação, começando agora. Pesquisa é super importante. A gente tem uma disciplina aqui na faculdade que está sendo ministrada no terceiro período, que é metodologia científica, que é você aprender a buscar artigos, aprender a ir na literatura e encontrar artigos relevantes e que vão de encontro com aquilo que você está procurando, saber escolher detetores, né, que são os que a gente vai publicar, que a gente digita nas bases de dados, de artigos. Eu queria finalizar essa conversa de hoje, que foi, na verdade, realmente super agradável, super agradável. Acho que eu fiquei muito satisfeito em ter te convidado, em ter você aqui com a gente. Acredito que seja muito valioso para todo mundo, mas eu não consigo finalizar isso sem abrir também a pergunta do pessoal, né? Queria deixar aberto aqui para perguntas, se alguém tiver. Matheus, levanta a mão. Vou passar, Matheus. Foi um prazer também estar aqui, a gente conversar com vocês. Eu fico muito feliz mesmo de poder conversar com vocês. Fico aberto a qualquer pergunta, então. Em relação ao seu dia a dia, em questão de estudos, você estipulava um nível com uma quantidade de horas, você fazia checklist,
como é que era tipo, sua rotina diária de estudo? Então, falando muito da época do Step 1 e do Step 2 também, eu não colocava muito horas assim de estudo, sabe? Eu colocava mais, eram metas. Então, em relação ao Anki, eu lembro que na época do Step 1, para o Step 1 existe um deck, né, que o Anki é uma ferramenta que você pode criar suas cartas, mas você pode baixar decks prontos. E para o Step 1 existia um deck que eu nem sei se, eu acho que existe ainda, que chamava Unking, que ele cobria todas as matérias do Step 1. Ele meio que juntava vários decks, porque tinha um cara que fez um deck famoso de farmacologia, outro cara que fez um deck famoso de microbiologia. Ele juntava todos esses decks, enfim. Aí esse deck tinha, sei lá, 10 mil cartas. Aí eu queria fazer a prova ao final do ano. Aí eu fiz o cálculo, tem que fazer 10 mil cartas até o final do ano. Vamos supor que eu vou ter 200 dias até o final do ano, né, que eu comecei no 1º de janeiro, não lembro exatamente, mas vamos supor que eu ia fazer 200 dias. Aí eu tinha feito a conta, que eu tinha que liberar 50 cartas, então, que eu tinha que liberar por dia, sabe? E aí eu liberava essas 50 cartas e fazia as revisões, né? Que o Anki ele também vai te mostrar novamente cartas. Então isso era uma das coisas que eu tentava fazer no dia, e a outra coisa era fazer um número determinado de questões. Geralmente eu tentava fazer 40 questões também, sabe? Então essa era a minha meta mínima, sabe? Tinha dias que eu tinha mais tempo, eu acabava mais cedo, por algum motivo, ou não tinha tido que ir na faculdade por algum motivo, e aí eu fazia mais, sabe? Mas eu tentava colocar pelo menos uma meta mínima para eu bater todo dia e ficar satisfeito. Final de semana eu não fazia questão, mas eu fazia e não adicionava novas cartas, mas eu fazia as revisões, né? Porque o ano você tem que fazer todo dia. Essa que é a parte chata do amor e ódio, porque assim, Natal, aniversário, eu lembro que eu estava fazendo essas revisões aí do Anki. O médico, quando faz a faculdade no exterior, olhando aqui no Brasil, quando ele vem fazer residência, para validar o diploma, precisa fazer o revalida. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa? Tipo assim, além desses steps que você falou, ainda tem outra prova para validar? Não. As provas que... O revalida dos Estados Unidos é você ter feito a prova do Step 1 e a prova do Step 2 e uma prova de competência em inglês. Essas 3 coisas você revalida seu diploma. Mas todos os médicos americanos também têm que fazer o Step 1 e o Step 2. Só não tem que fazer a prova de inglês. Quem também se forma em uma faculdade de língua inglesa, língua nativa inglesa, então tipo alguém que formou no Reino Unido, não precisa fazer a prova de inglês também, fazer o Step 1 e o Step 2. Aí você, fazendo a prova do Step 1 e Step 2 e tendo seu diploma no Brasil, você consegue, por uma instituição lá que chama SFMG, revalidar o seu diploma. Aí, então, meu diploma já foi revalidado no ano passado. Quando eu tirei meu diploma, eu consegui revalidar. Só que aí, lá nos Estados Unidos não existe médico generalista. Todos os médicos eles são obrigados a fazer residência. Não tem como você sair da faculdade e exercer a medicina. Então, se você quer ser clínico, você tem que fazer residência clínica. Se você quer ser médico de família, você tem que fazer medicina de família. Se você quer trabalhar na emergência, você tem que fazer medicina de emergência. Então, essa é a diferença. O meu diploma já está revalidado, mas eu não posso atuar como clínico lá até fazer uma residência. Aí, por isso que acaba que, fazendo a residência, você automaticamente já revalidou e já está apto a clinicar lá. Não tem uma prova diferente para os estrangeiros. Só reforçando aqui o agradecimento, reforçar também o agradecimento da sua família, que está aí, todos os convidados.
e te entregar uma singela lembrança aqui que nós compramos para você. Muito obrigado, gente. Eu agradeço. Está convidado todo mundo agora, você, seus convidados, sua família, a um coffee break que está ali fora ali, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Salve de palmas. Obrigado.